Isolamento bucólico, né? Isolamento. Gente, são 16 horas. Vocês preferem? Nós temos 8 participantes. Eu acho que tem mais gente que estaria entrando. Acho que tem mais, não é que eu não sei olhar direito, mas eu acho que tem mais gente aqui pelo que eu estou olhando. Vocês preferem esperar mais 5 minutos ou podemos ir trocando algumas informações? Fica a seu critério. Como é que está o seu horário, Vitor? Ok. Viviane, só situa de quem são os nobres participantes, por favor. Bom, nesse primeiro momento, né, a gente vai ser só nós 3 mesmo, que estaremos falando. A ideia, Vitor, nesses primeiros 10 minutos, você fazer uma introdução da importância dos consórcios, o trabalho que você faz, o que você achar que deve ser dito nesse contexto dos recursos para os municípios, a importância. E você, né, que a nossa participação especial aqui como um dos nossos convidados. Bom, para quem está chegando e quem está ouvindo, já a gente falando, o Vitor Borges, ele é o presidente executivo da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, que para a gente é uma forma de organização extremamente importante, ainda mais nesse momento. E junto comigo tem o Carlos Moanes, que também tem uma vasta experiência de gestão pública, de conhecimento do que significa a gestão de recursos públicos para os municípios, para o Estado. Ele já foi secretário, já foi coordenador também de políticas públicas, e eu estarei dividindo também um pouco do meu conhecimento em relação às políticas públicas, recursos, vamos dizer assim, que eu costumo dizer, né, gargalos que estão relacionados com a chegada do recurso e da política em si, na ponta, que existe aí um caminho, né, que se percorre. Enfim, a gente vai estar dividindo conhecimentos e tentando dar alguma luz para o município de como eles têm condições de acessar recursos, e ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Eu acho que, Carlos, se você quiser compartilhar mais alguma informação, Vitor também, fiquem à vontade, eu me sinto em casa, vocês estão em casa, eu convido vocês para vocês se sentirem em casa e a gente fazer essa troca e divisão aí de conhecimento. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, com a Viviane, pela experiência que ela tem na área pública, e dividir um pouco algumas conversas com o Vitor, com uma pessoa que eu passei a admirar pelo trabalho muito importante desenvolvido nessa área dos consórcios. Eu acho que se nós temos uma boa notícia dos últimos tempos da gestão pública, é essa nova organização que está se consolidando cada vez mais, criando uma musculatura importantíssima, que não substitui o trabalho das prefeituras, mas cria um outro tipo de interlocução com o poder público, de uma maneira geral, né? Então, é disso que se trata. Então, por isso que eu quero saudar aqui a minha participação, o vídeo que vocês me fizeram, de estar com vocês aqui debatendo um pouquinho sobre a importância do momento aí conjuntural. Vamos, então, acho que talvez mais uns 2 minutos, Vitor. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho até divulgando, né, uma informação que recentemente os municípios, foi anunciado, né, quase 14 bilhões de reais para os municípios aí destinados especificamente para a Covid. E a gente sabe, inclusive na nossa conversa, Vitor, né, a gente chegou a mencionar a dificuldade relacionada às questões fiscais, principalmente no pós-pandemia, né, isso vai ser um desafio muito grande para os municípios. Então, eu queria também aqui aproveitar essa informação, saudar a equipe Sidra, né, toda a nossa consultoria, que a gente vai estar aí à disposição, a gente quer se colocar enquanto consultores
parceiros dos municípios nesse processo, tanto do auxílio, da gestão dos recursos, prestação de contas, que eu acho que vai ser um momento de muito desafio. E os municípios, eu me coloco um pouco no lugar deles, né, enquanto gestora, eu fico me imaginando eu, com recurso, com um monte de, as pessoas que estão ali, passando necessidade, com um monte de dificuldade, eu tenho que olhar para todos os lados, eu sei o que tem que ser feito, e às vezes eu não tenho todas as ferramentas, às vezes eu não tenho todos os conhecimentos necessários, e eles vão precisar, sim, dessa parceria do setor privado, tanto do conhecimento técnico, do apoio, e não só dos recursos financeiros, né? E aí eu acho que a Sidra, e com certeza, se a Sidra não tiver todos os elementos no momento, a gente vai estar se articulando com outros técnicos, com outros conhecedores, eu sei que a rede de consórcios vai estar aí para dar apoio, já se coloca nesse apoio, né, junto com vários atores do setor. Carlos, muita gente aí, a gente precisa realmente dar apoio e estender a mão aos municípios, não só com recurso, mas também com conhecimento técnico, e tentando fazer essa sintonia que as populações estão precisando do nosso apoio. Bom, já são 16h07, Vitor, fica à vontade, se você já quiser, eu acho que já estamos com condições de começar. Bom, boa tarde, Viviane, boa tarde, Carlos, Leandro e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Para nós, da Rede Nacional, é um prazer e uma satisfação poder atender a esse convite da Sidra, que faz essa importante reunião de trabalho para que possamos discutir um pouco da situação que nos encontramos e da situação que iremos enfrentar do ponto de vista do planejamento e da execução. O Estratagos era um oficial grego que subia ao alto da montanha para ver como os exércitos se movimentavam e fazia, portanto, a estratégia. Ele verificava como os movimentos e as circunstâncias se davam no campo de batalha para orientar aos seus militares as melhores táticas no campo mais princípio, mais inicial da batalha. Ou seja, nós precisamos realmente de pessoas e gestores que consigam antever os movimentos e planejar. Quem planeja erra menos. Eu ouvi uma frase certa vez que quem não faz planejamento é tragado pelo destino. Ou seja, ele acaba sendo passageiro, passivo nessa história. Então, penso que é importante nós fazermos esse debate para o planejamento, porque ele é circunstancialmente fundamental para a colheita depois que precisaremos de pessoas para fazê-la. E digo que o importante ativo, aliás, o ativo mais relevante que nós temos ainda são as pessoas. Os servidores públicos, aquelas pessoas que, junto com os municípios, fazem a prestação do serviço à população. Nós temos, neste momento, uma demanda gigantesca em duas áreas, por todos vocês sabidas, a área de saúde e a área socioeconômica. Elas não estão dissociadas, ao contrário, elas estão fortemente associadas. Não há uma dicotomia entre saúde e economia. Esse é um ponto a ser analisado se nós estamos tratando da maneira correta, de forma abrangente a situação. Porque, no nosso entendimento, dos consórcios, dos municípios que estão na ponta, que estão trabalhando e verificando a dura situação da população, são dois pontos estrategicamente ligados e conexos. Respondendo à sua pergunta, Viviane, da perspectiva. Os consórcios, eles serão fundamentais porque nós temos 67,8% dos municípios no Brasil, Carlos, com menos de 20 mil habitantes. Teremos uma restrição do ponto de vista orçamentária nunca antes vista, gigantesca. Ou seja, teremos que pagar essa conta, não só a conta triste e impagável que estamos tendo que enfrentar
que são mais de 70 mil pessoas vitimadas pela Covid, mas gerações terão que pagar a conta também financeira. E ela chegará sob a forma de restrição orçamentária, principalmente para os entes subnacionais que não podem emitir moeda, não têm condições de emitir papel para financiar suas políticas públicas. Terão que lidar com aquilo que o orçamento público permite, e ele permitirá, no nosso entendimento, cada vez menos espaçamento para você conseguir acessar abundantemente esses recursos de origem pública. E, no outro lado, temos uma demanda crescente e teremos ainda mais em função do desemprego e das dificuldades de retomada da economia por parte das empresas. Isso em grande parte do mundo, mas no Brasil especialmente porque nós temos o agravante das diferenças regionais muito agudizadas e também da injustiça social. O gap entre as classes sociais e a distribuição de riquezas no Brasil, vocês todos sabem, nós sabemos, ela é perversa. E a faceta da Covid, na verdade, desnudou o problema. Se você for ver, realmente as pessoas mais atingidas são as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam realmente trabalhar no dia para poder comer no dia seguinte. É realmente uma situação econômica que se impõe. Isso dito pela academia, pelas principais faculdades, pelos principais pesquisadores, que temos que valorizar. É um grande também ativo no Brasil que está mostrado agora nesse momento, saindo do obscurantismo da ciência para valorizarmos os nossos cientistas. Portanto, com esse quadro, o que nós podemos fazer? Tem municípios pequenos com dificuldades de acessar recursos, com demandas sociais alargadas e maiores, para, por exemplo, conseguir dar conta da geração de empregos, para assistir as pessoas que estão realmente até com dificuldade de comprar comida, de pagar suas contas do dia a dia. Demandas mais a médio prazo, por exemplo, a destinação de resíduos sólidos, aterros sanitários. Isso tudo sozinho os municípios não darão conta de fazer e atender. Portanto, a solução precisará necessariamente de um pacto regional. Todos os municípios focarem em gestão, em sentarem para acharem uma solução de como, conjuntamente, em bloco, poderão responder às demandas de todos os seus cidadãos. E, por isso, acreditamos que a solução apontada pelos consórcios, que são, na verdade, cooperativas, formas de enfrentar o problema conjuntamente, a fim de encontrar soluções comuns, seja talvez a saída mais viável no país, que tem 5.500 municípios, a grande parte deles municípios com muitas dificuldades de recursos humanos, de ferramentas de gestão e de acesso a orçamento público, seja do governo federal e do governo estadual. Portanto, com a iniciativa dos consórcios, poderemos ter alguma esperança, mas só ela não basta. Nós precisamos investir realmente nos servidores que estarão à frente desse consórcio, porque os gestores que são eleitos têm a legitimidade da população e são fundamentais. Mas o organismo diário são os servidores, são os funcionários públicos, eles que precisam realmente estarem capacitados, motivados e engajados para executar os trabalhos que serão necessários, os desafios que serão colocados. Então, penso que a valorização da administração pública, ela será vital para o êxito da política dos consórcios. Nós não poderemos falar em trabalho conjunto sem esquecermos do papel do servidor, de oferecer a eles condições de trabalhos e não apenas a questão da remuneração,
mas do incentivo para o desafio e para a capacitação. Investir em educação e capacitar o gestor com essas visões modernas de gestão pública, que passa não só pelo aperfeiçoamento dos poucos recursos públicos que teremos. Então, entro aí no segundo C de capacitação, que foi o primeiro, para falar do segundo, que é saber compartilhar, por exemplo, as compras públicas colegiadas. É nelas que conseguiremos atender a demanda desses municípios do consórcio, comprando melhor, comprando com escala, comprando com economicidade e comprando com eficiência, o que é mais importante. Então, saber comprar com bons servidores da ponta, comprar de forma compartilhada, gerará economicidade dentro do pouco espaço público de orçamento que teremos. E a capacitação deriva também para uma outra visão que teremos que ter conjuntamente, Viviane, a saber comprar bem, que é exatamente saber captar, ou seja, buscar os recursos também na iniciativa privada, colocando o interesse público em primeiro plano, não abrindo mão dele, não invertendo a lógica de que nós precisamos atender ao cidadão. E termos claro também que é importante nós contarmos com os empresários, com ética, com aqueles que realmente vão ter segurança jurídica para, através dos consórcios, tendo escala, tendo bom marco regulatório, tendo boa legislação, possam investir e, com esse investimento, nós atendemos a população. Vejo, portanto, que nós teremos que fazer um debate nesse sentido de capacitação e de eficiência nas compras públicas e na captação de recursos. Veja, nós estaremos competindo com o mundo inteiro que está em crise, ou seja, precisaremos ser absolutamente eficientes para a solução dos problemas nos municípios. Sozinhos não conseguiremos. Sem capacitação, também enxergo dificuldades. E se não tivermos eficiência nas compras e na captação e no diálogo com os organismos internacionais e os atores privados, só com o recurso público enxergo sérias dificuldades para nós respondermos aos anseios da população. Então, de maneira geral, não, desculpe se me estendi demais, mas são os pensamentos que tenho e para onde nós estamos vendo as orientações estratégicas para os municípios e para os consórcios nesse momento, com essas linhas muito claras, compreendendo aquilo que está colocado no horizonte e planejando também a nossa atitude, a nossa ação de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, foi no tempo. Carlos, você quer falar alguma coisa? Eu só quero fazer um comentário e uma pergunta para o Vitor, que eu acho que ele foi no cerne da questão, que é fundamental daqui para frente. Ele toca exatamente na questão central que vai preocupar todos nós que somos cidadãos brasileiros. Ele me fez lembrar aquela antiga frase do Montoro, que ninguém mora na União, né? Ninguém mora no Estado, nós moramos no município, né? E quando a gente fala do município, como o Vitor fez essa síntese que eu achei muito interessante, nós estamos falando do lotus natural do ser humano, né? Ali se desenvolve a nossa existência, ali se desenvolvem nossos laços de amizade, as nossas famílias, o nosso trabalho, ou seja, o nosso destino, né? Então, quando a gente levanta essa questão municipal, como o Vitor está colocando, e a importância dos consórcios dentro desse contexto, nós estamos falando exatamente do que vai ser o debate daqui para frente. É que tipo de democracia teremos? Que tipo de políticas públicas teremos? Sobre o pacto federativo, sobre os direitos e deveres dos gestores públicos, né?
Não adianta cobrar um gestor público se ele não tiver capacidade de se transformar, de evoluir, de crescer, de aprender. Ou seja, nós estamos falando de poder político, isso é fundamental. O poder político, na minha opinião, vem antes da economia, porque ele decide o que fazer com os recursos. Aí eu faço uma pergunta para o Vitor. Vitor, diante desse quadro que você pincelou aí com muita competência, né? Eu citei sobre o Pacto Federativo, que é uma discussão antiga entre nós, né? Quer dizer, está na essência da democracia brasileira, né? Esse pacto que nós temos hoje vem da Constituição de 88 e há um consenso de que ele precisa de pequenos ajustes ou grandes ajustes em algumas áreas. Você considera que a criação desses consórcios, pela importância que eles passam a cumprir daqui para frente, isso, na prática, pode ser um remanejamento desse Pacto Federativo brasileiro? Ô, Carlos, muito obrigado pelos elogios, são fruto da sua generosidade do nosso merecimento. Mas parabéns pela exposição, acho que você foi feliz no resgate ao ex-governador Montoro, exatamente, porque a nossa vivência é colada no município, né? E isso está muito evidenciado no dia a dia. O Estado, ele é uma ficção criada para poder fazer a administração, mas as pessoas moram nas cidades. E a situação do Pacto Federativo, ela já enfrentou momentos de profundo debate no parlamento, mas ela nunca foi tratada na sua raiz, não é? E acho que agora o senhor fato vai se impor. O senhor fato vai fazer essa necessidade ser colocada já para o debate. Aliás, ela foi proposta com uma primeira discussão sobre a fusão de municípios. Eu, particularmente, discordo dessa situação de fusão de municípios, porque para fundir o município, você está dizendo e debatendo autonomia, e não só autonomia do gestor. Você precisa perguntar se aquele município, aqueles cidadãos, querem ser incorporados por outras cidades, e se aquelas cidades que terão a incorporação querem receber o outro município. Porque você tem toda uma discussão de orçamento, de espaço, do que fazer. Então, eu vejo que solução não é diminuir a quantidade de municípios, é você fazer os municípios serem viáveis através dos consórcios, através da associação deles, como é, por exemplo, na Alemanha. Você tem a Alemanha do tamanho de Minas Gerais, que tem 11 mil municípios, tem o dobro de municípios do Brasil, e funciona muito bem, obrigado. Por quê? Porque prestigia exatamente o arranjo de municípios. Os recursos arrecadados ficam nas regionais, para que os consórcios, as associações de municípios decidam onde aplicar os recursos com base nas necessidades dos seus cidadãos, nas suas vocações e nos seus imperativos regionais, que são diferentes em várias partes da Alemanha, que dirá no Brasil. Então, há uma heterogeneidade, mas que, pelo novo Pacto Federativo, pela imposição da realidade, os municípios sozinhos, distantes, longe da União, muitas vezes sem ter até corpo técnico para acessar convênios, a Viviane sabe bem disso. Às vezes você coloca lá um edital e o município não consegue acessar, não tem funcionário para poder preencher aquele edital, ou não tem como fazer o acesso, e o consórcio será um braço operacional de existência e de ajuda à gestão para essas cidades. Não é tolher a autonomia dos prefeitos, é fazer a autonomia ser eficiente, é tornar a autonomia melhorada e compartilhada. Então, vejo que o consórcio será um novo ponto dentro do Pacto Federativo. A ponto até, Carlos, de os próprios estados estarem fazendo consórcios públicos. Veja o exemplo do consórcio Nordeste, dos governadores dos 9 estados da região Nordeste. Eles se uniram, primeiro criaram um comitê
científico para monitorar as ações do combate ao Covid, valorizando a universidade. E segundo, compartilhando informações até para fazerem compras conjuntas. Isso não só entre os governadores do Nordeste, mas o mesmo da Amazônia Legal, os governadores da região Sul-Sudeste também estão começando entre eles um consórcio, ou seja, nós, através desse modelo, estamos efetivamente rediscutindo o Pacto Federativo e acho que será uma forma de cooperação eficiente que conseguirá, se bem gerida, com capacitação do seu corpo de servidores e do comprometimento dos municípios que são integrantes e dos estados, ter uma solução boa para atender os demais pleitos da sociedade, seja por compra de medicamentos, seja, por exemplo, para a constituição de uma usina de recuperação de resíduos, porque não podemos continuar a enterrar riquezas, que são, né, os lixões que nós vivemos no país, enterrando riqueza e trazendo doenças para as pessoas que agora estão desnudadas por essa situação sanitária terrível que nós estamos passando. Vitor, só para fazer uma complementação, eu acho, inclusive, que é importante fazer uma ênfase que esse formato de organização ajuda na redução de custo, né? A otimizar o uso mais adequado dos recursos e ajuda também nas questões da transparência, e que é uma demanda também da sociedade. Então, assim, eu acho que é realmente um caminho. Mas vamos lá, diga mais uma vez. Eu acrescentaria, Viviane, na ponderação que o Vitor nos faz, que nós estamos enfrentando essa crise sistêmica, né, que é uma crise que tem um aspecto político, tem um aspecto institucional e econômico, né, agravado pela pandemia, como bem disse o Vitor, que escancarou uma desigualdade que é simplesmente intolerável daqui para frente e para todos nós que temos preocupação com o nosso futuro, né, que temos compromisso com o nosso futuro, né? Mas eu gostaria de lembrar que a importância desse formato dos consórcios hoje vem dar uma resposta numa coisa que é fundamental, quer dizer, essa crise já era vivida, de certa forma, muito antes dessa pandemia, né? Quer dizer, a crise fiscal dos municípios já era sentida da redemocratização toda para cá, né? Não há que se culpar governo A, governo B, há uma visão que nós estamos num processo que avançamos muito em alguns aspectos, né? Cada governo teve uma contribuição importante em alguns aspectos, mas a crise vem se arrastando, né? A crise de gestão pública, a crise da falta de recursos, que é a essência da discussão que se faz hoje com o Pacto Federativo. Então, eu acho que a importância, Viviane, de a sociedade, o cidadão jogar luz nessa nova forma. Eu diria nova forma porque agora ela está se incorporando de uma maneira muito, muito importante, muito mais consistente, que são os consórcios, que vem responder a uma crise que já existia, né, uma crise que já perdurava há muito tempo e que foi agravada agora com o processo da pandemia. Oxalá realmente as pessoas tomem consciência da importância desse novo canal de articulação, né, que é preciso contar com o apoio dos governos estaduais, dos próprios prefeitos, né, no engajamento e identificando os consórcios como um fronte fundamental dessa eficácia que o Vitor colocou, ou seja, compras mais razoáveis. Isso implica no que você falou, que é redução de custo, transparência, né? Quer dizer, eu acho que há um avanço que é fantástico em todas as áreas, se essa questão dos consórcios realmente se consolidar no país. Eu inclusive, acho importante uma outra questão que o Vitor comentou, do exemplo das universidades, né? E aí toca um pouco também do que a gente vem trazer aqui
nessa proposta, né, que o tema do nosso webinar é recursos financeiros, né, para os municípios, como acessá-los? E aí vem essas perguntas realmente, como eu disse no início, eu me coloco muito no lugar, né, quando eu penso e falo sobre isso, eu sempre me coloco no lugar do gestor, principalmente aquele gestor que o Vitor também falou, de municípios de no máximo 5.000 né, habitantes, e que são mais distantes dos centros urbanos, e que às vezes ficam um pouco... Alguns municípios conseguem uma excelente gestão, outros têm muitas dificuldades, né? E aí eu fico pensando nessa questão de como acessar recursos. E os recursos não precisam ser só, né, recurso público. E eu acho que vem aí essa importância da articulação. E quando nós falamos da autonomia do gestor, eu imagino, na verdade, eu tenho certeza que a principal importância da autonomia do gestor é a capacidade dele de fazer uma coordenação dos agentes que são importantes para o desenvolvimento daquele município. Então, o gestor, ele pode ser, o gestor público, né, a autonomia do município, ela pode se demonstrar muito mais eficiente quando este agente se coloca como coordenador dos outros setores para conseguir colocar o desenvolvimento local, para andar, colocar rodinha no pé da turma para fazer com que as coisas funcionem. E essa coordenação vai ser muito mais fundamental agora. E a atuação da rede de consórcios, né, da atuação de consórcio, ela pode, inclusive, efetivar realmente essa qualificação da gestão desses recursos, tanto da questão técnica, dos relacionamentos, do apoio, de como fazer essas compras coletivas em conjunto, fazer essa troca de conhecimento. Então, trazer a sociedade, a comunidade, e colocando a comunidade na figura da universidade para fazer parceria, o agente público a partir dos servidores, a capacitação dele, a autonomia do prefeito, fazendo essa coordenação desse trabalho, e o setor privado, que pode ajudar, que pode estar junto, tem condições de estar alocando recurso, mas fazendo isso também de forma, ainda mais nesse momento, o que vai exigir do setor privado é que faça um apoio financeiro nesse momento para poder dar um pontapé no desenvolvimento dos municípios. Porque não vai adiantar. A gente, aqui em casa, a gente costuma discutir bastante, eu vou trazer esse assunto bastante até para deixar todo mundo à vontade de se sentir mesmo em casa, que é isso, a gente costuma dizer aqui, se não tiver a população, não vai ter o prefeito, não vai adiantar o servidor, se não tiver ali aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empreendedor, ele com uma capacidade de fazer o ciclo financeiro, né, não vai ter o grande empresário. O grande empresário não vai ter condições de se desenvolver. Então, o grande empresário, o grande produtor, a turma do setor também do agronegócio, todos os setores vão precisar fazer um esforço maior para ajudar a gestão pública, principalmente os municípios com menos de 10.000 habitantes, que serão os mais atingidos dentro dessa questão econômica. E com certeza, os consórcios, eles serão uma parte importante. Eu tenho um exemplo, por exemplo, lá do Mato Grosso, eu sei que tem algumas pessoas aí do Mato Grosso assistindo, um beijo para a turma também do Mato Grosso. Eu tenho um exemplo do município, eu não vou lembrar agora o nome, que ele é colado com Rondônia, por exemplo, e distante da capital, onde fica o poder maior, né, que é o governo e tal. E aí, que esse município, com qual município que ele faz consórcio? Com Porto Velho, de Rondônia, ao lado ali, que não é do mesmo estado. E como que a gente vai resolver essas articulações, né? Que aí tem um monte de legislação, um monte de questão fiscal que impacta a questão do pacto federativo, ou seja, o consórcio, a organização e dos consórcios e toda a capacitação técnica é que vai dar condição para que os municípios e os estados possam se conversar melhor, possam se projetar, se planejar, porque o impacto, a gente está sentindo agora o impacto da crise sanitária.
o impacto econômico a turma está sentindo, mas o que está mais na dor do coração das pessoas é o tanto de gente que está, né, que está morrendo, quantas famílias estão perdendo. E daqui a pouco vai ser, de fato, todas as áreas do setor público vão começar a chocar, porque um é dependente do outro. Mas vamos lá, Carlos. Você tem mais alguma pergunta para o Vitor? Não, eu só gostaria de aproveitar a presença do Vitor e levantar um questionamento que é o seguinte. Se aprovou as novas linhas, né, do saneamento. Oh, meu Deus, me fugiu agora. Do saneamento básico, né, o novo marco regulatório. O novo marco regulatório, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que ele vê essa questão da possibilidade de incorporar agora, de uma maneira mais eficaz, a iniciativa privada, através das PPPs, para que a gente consiga essa tão esperada universalização dos serviços de saneamento, levando em conta que o Estado não pode abrir mão do interesse coletivo, porque a gente sabe que a área privada tem seus interesses que, às vezes, não necessariamente coincidem com o interesse coletivo de uma maneira ampla, né? Às vezes a área privada tem mais gosto em fazer uma obra na Avenida Paulista, mas não quer ir para a periferia de São Paulo. Eu estou citando apenas um exemplo. Isso tem que ser muito bem pensado em função do interesse coletivo. Mas eu acho que se abre, a partir de agora, um leque de oportunidades aí muito grande com esse novo marco. Então, eu queria ouvir como é que o Vitor encara essa possibilidade de que os recursos privados possam finalmente ter uma lógica, né, que atenda o interesse coletivo para que a gente consiga essa universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil. Olha, Carlos, para nós que estamos habituados a ir ao filtro ou abrir a torneira e tomar um copo de água potável, essa questão do saneamento ela pode ser discutida, né, com um distanciamento até da realidade. Agora, 35 bilhões de pessoas no Brasil não tomam água potável. Veja, é quase o tamanho do estado de São Paulo, populacionalmente falando. É algo inadmissível. Essa é a realidade de grande parte do país. E outra boa parte do país não tem esgoto e água tratada. A cada R$1 que você investe no saneamento, você economiza 4 na saúde. Então, a política de saneamento básico bem feita, ela é mais viável até do que a economia proporcionada na reforma da Previdência. Ela é fiscalmente uma política pública muito eficiente e, em primeiro lugar, ela é uma política a favor da vida. Agora, com essas ressalvas que você falou, nós precisamos dos mecanismos de controles, tanto para a transparência, que a Viviane pontuou muito bem, e aí a prestação de contas pela legislação dos consórcios, ela é imperiosa, todos os consórcios precisam obrigatoriamente prestarem contas aos seus tribunais de contas, não é? E nós precisamos ter mecanismos de controle, principalmente fortalecendo a Agência Nacional de Água, que dentro do marco do saneamento vai ter um papel ainda maior, maiúsculo. Ela é que vai fiscalizar exatamente possíveis abusos, verificar se as metas estão sendo cumpridas e, ao mesmo tempo, nós temos que ter também o Ministério Público bastante ativo, a própria sociedade cobrando e verificando se os pontos estão sendo atingidos, se as métricas estão sendo atingidas sem abuso, não é? Sem sobrepreço, algo que inviabilize, na verdade, e vá na contramão daquilo que o marco está colocando, que é a universalização da dignidade das pessoas. Não é? Você não pode ter um país sem saneamento, sem água potável para 35 milhões de pessoas, uma Argentina inteira dentro do Brasil sem água potável.
Então, o Marco tem realmente esse mérito de propor esse debate de frente. A epidemia o evidencia ainda mais, não é? E nós precisamos fortalecer os mecanismos de controle de outro lado. E, dentro do escopo do Marco, ele contempla muito a situação dos blocos regionais, porque para você atrair investimentos e investidores para regiões que não estão coordenadas ou têm pouca densidade populacional, muitas vezes isso não se torna atraente para o investidor. Então, você precisa ter um bom projeto para a região, um projeto calcado no interesse público, mas viável economicamente. Quando falo viável economicamente, significa ter um grupo de municípios, ter escala, que torne o projeto bem nascido, que faça o desenho através dos próprios municípios, e por isso a rede está conversando com o governo federal e com os ministérios, com a Caixa Federal, para fazer já um plano de capacitação nas regiões do Brasil servidas por consórcios públicos, para que, através dessas capacitações, nós consigamos fazer bons projetos de atração de investimentos via marco regulatório. Então, se o governo pode ajudar de alguma maneira, sendo efetivo na regulação, na fiscalização para coibir abuso e capacitando as regiões para que elas consigam fazer bons projetos de atração para o investidor privado. E, através do investimento privado, rechaçada as situações de abusos, Carlos, nós consigamos sintonizar as duas situações. Então, é do nosso interesse, enquanto entidade representativa de consórcio, que os blocos nas regiões possam estar aptos a terem bons projetos que atraiam o investimento, tanto do setor privado brasileiro, que existe, quanto do setor privado internacional, dando segurança jurídica para o investidor, mas sem abrir mão 1 milímetro do respeito ao cidadão, para que isso não inviabilize e o penalize ainda mais. Tá sem som, Viviane. Eu não estou ouvindo o seu som. Eu acho que travou. Eu finalizei a abordagem. Desculpa. Bom, é isso, Vitor, eu agradeço a sua participação, você continua com a gente, fica à vontade, se você tiver também algum outro compromisso, fica à vontade. E, Carlos, você quer começar a falar mais alguma coisa? Aliás, eu só queria fazer um parênteses. O que o Vitor fez um comentário sobre essa questão dos recursos, né, oriundo do setor privado, tanto estrangeiro quanto nacional, que eu acho que é isso mesmo, inclusive também era um pouco do que a gente vai estar abordando, nossa, faltam 15 para as 5 já, o papo foi, vamos fazer o seguinte, Carlos, fala um pouquinho, e aí eu falo sobre essa questão depois, então. Fica à vontade. Eu já encerro na minha fala, é isso? Isso. Tá. Não, na verdade, eu gostaria de fazer levantar 2 pontos. Primeiro, uma pergunta para você, Viviane, pela tua experiência de gestão pública, né? A minha pergunta é a seguinte: ficou claro o leque de oportunidades que temos daqui para frente, mas a complexidade dessa crise que pegou todo mundo. Então, a minha pergunta para você seria o seguinte: qual é a maneira, o consórcio está claro que vai ser uma delas, de uma maneira claríssima, qual é a maneira de ajudar o gestor público a se capacitar para poder colocar um projeto redondo na mesa do ministério?
né? A grande dificuldade das prefeituras hoje e dos municípios pequenos é a falta de capacitação para poder entender a complexidade dos processos, né? Não vamos esquecer que a gente aprovou o novo marco agora do saneamento, mas até alguns poucos anos atrás, é inacreditável que o governo federal fechava o ano com recursos para saneamento por falta de projeto viável. Quer dizer, isso é um crime de lesa pátria. Quer dizer, eu não sei por que ainda não foi feito lá atrás, via governo federal, uma força-tarefa para ajudar os municípios a essa captação de recursos. Então, a primeira coisa é isso. Viviane, só para encerrar aqui a minha fala, Carlos, é exatamente essa a nossa proposta da rede. Ótimo. Não é um programa teórico de gestão, de estruturação de projetos. É através dos consórcios, eles já estão mapeados. O governo federal sabe onde estão. A Caixa Econômica Federal já tem habitualmente um relacionamento granular com os municípios, já conversa com os municípios, porque a Caixa é que faz o repasse, muitas vezes, das emendas, da parte operacional. Então, o que nós propusemos? Propusemos que com a Caixa Federal, com o Ministério do Meio Ambiente, com a ANAMA, que é a Associação dos Secretários de Meio Ambiente de todo o Brasil, nós façamos nos blocos regionais esse plano de capacitação. Então, seja através de EAD, da ENAP, que é a Escola de Treinamento do Governo Federal, e também da própria Universidade da Caixa Federal, e com os servidores das superintendências da Caixa, nós possamos, junto com as regionais de consórcios, fazerem esse plano de capacitação, porque os consórcios terão servidores operacionalmente que vão dar o apoio para os municípios, não deixar perder recurso e conseguir fazer o projeto. Nós não conseguiremos chegar nos 5.500 municípios, mas nós podemos chegar em 200 consórcios públicos. Podemos chegar nas regiões. Então, isso o governo tem como fazer, como viabilizar, e nós estamos prontos para ajudar nesse grande plano de ação, de capacitação e também de compartilhamento, porque os consórcios, Carlos Moanes, serão os multiplicadores, eles que ajudarão a multiplicar junto com os servidores dos pequenos municípios e mais, serão o braço referenciado na região para poder fazer a execução desses projetos, não perder mais recurso, como você disse, seja o recurso público, seja a estruturação de bons projetos para a iniciativa privada. Sem a capacitação, nós continuaremos a não ter braços e pernas para colocar de pé essa política pública. Por isso, nosso plano de ação é concreto, é objetivo, já está posto. Usem os consórcios para poderem ser esses braços de difusão dos conhecimentos e dia a dia para fazerem os projetos acontecer. É isso. Muito obrigado, Viviane, e a todos dizer que nós estamos trabalhando institucionalmente muito preocupados e com propostas muito claras, tanto para os governos federal quanto para os governos estaduais, de como fazerem as parcerias com os consórcios. E acho que é um caminho muito viável, pragmático e objetivo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Vitor. Fique à vontade. Carlos, você vai querer falar mais uma coisa ou já posso responder? Eu gostaria de encerrar agradecendo a você, ao convite, ao Vitor, e dizer que isso demonstra na prática a importância da gente ter mais democracia e não menos democracia no Brasil. O que o Vitor acabou de falar, essa rede de consórcios é uma coisa fantástica, porque isso mexe com os gestores, mexe com a população, mexe com a nossa gente. Então, se há um ponto de esperança no Brasil daqui para frente, é a gente avançar o processo democrático, radicalizar o processo democrático e não reduzi-lo. Então, eu queria saudar o debate dizendo que tudo isso vai se dar via democracia ou não vai se dar. Obrigada. Eu vou fazer o seguinte, né? Faltam 10 minutos, e aí eu vou falar questões bem mais pragmáticas do ponto de vista mesmo de recurso.
e responder a tua pergunta. Você fez uma pergunta, o Vitor também respondeu, mas, assim, além de conhecimento, né, de como elaborar projetos para não perder recurso, a gente precisa, eu acho que realmente o consórcio vai ser uma grande ferramenta, fazer com que a informação aos municípios também chegue de forma mais redonda. Eu vou dar um exemplo. A gente tem, por exemplo, recursos, um exemplo de uma política pública que está acontecendo, ainda ela é válida, mas não é todo mundo que pegou o recurso, que é a política, ela é um recurso específico para consultório na rua, que é um recurso para financiar profissionais de saúde para atender pessoas em situação de rua. A legislação hoje posta de recurso, ela está para 500 unidades, de pouco mais de 500 unidades de consultório na rua. Só tem 180 no Brasil. E o dinheiro está lá. Aí pergunta-se por que o município X ou o município Y não conseguem acessar aí recursos de 80 mil, de 30 mil, que para poder financiar todos os dias, poderia, por exemplo, ter melhorado, se já tivesse esses 500 consultórios na rua instituídos no país, esses municípios teriam menos dificuldade para poder resolver o problema da pandemia, por exemplo, que poderia aproveitar essa estrutura para facilitar o atendimento das pessoas. Isso implica em dois problemas que eu vivi na prática dentro do Ministério da Saúde. Primeiro a informação chega atrasada, e quando chega, eles têm dificuldade de fazer o cadastro no sistema, por dificuldade técnica, e quando conseguem, também tem a dificuldade da tecnologia, que às vezes porque precisa estar alimentando a cada 3 meses, não perde recurso. Isso é só um exemplo. Ou seja, a capacitação técnica, e a estrutura de financiamento para a tecnologia também é um problema. Aí, isso é só um exemplo do que é do recurso público, né? Recentemente, o governo federal anunciou quase 14 bilhões para os municípios para fazer a gerência desse valor específico para a Covid. E se o município faz R$1, diferente do que seja da Covid, ele também vai poder simplesmente, vai ter problemas com a questão da fiscalização. R$1 fora do Covid já também tem problema com a fiscalização. Mas uma informação também bem legal, se tiver gestor do município assistindo, é que esse recurso, por exemplo, ele não entra no teto do fiscal, ele não entra naquela da responsabilidade fiscal, ele vai para extras. Então, o município ele pode usar, mas tem que usar de forma correta, que é só para Covid, sem preocupação se vai atingir o teto. E aí, parece que tem uma pergunta, deixa eu só olhar aqui, deixa eu dar uma olhada na pergunta. Eu só vou pedir que quem tiver, que eu precisei fechar o meu Teams do computador por causa de internet que estava dando falha, se alguém puder me replicar no WhatsApp, eu consigo ver a pergunta, as perguntas que estão sendo. E aí eu quero só fazer parece que está aqui já. Boa tarde, não faria sentido um esforço de benchmarking e certificação de boas práticas municipais em paralelo à rede? Tipo uma OCDE para municípios, um OCDM? Carlos, você quer responder? Você conseguiu entender a pergunta? Não consegui, não. Que eu acho que seria para o Vitor isso, né? Não sei se o Vitor ainda está aí com a gente. Não faria mais sentido um esforço de benchmarking e certificação de boas práticas municipais em paralelo à rede? Que ele está querendo dizer o seguinte, rede nacional. Você quer falar? Não, eu concordo, eu acho que tudo é válido, isso, na minha opinião, seria importante, sim, eu estou de acordo. Pergunta do professor Holland, O ponto que está sendo tocado é eficiência.
Quem não for eficiente não vai conseguir se estabelecer. Então, com certeza, premiar boas práticas não precisa, penso eu, nem ser exterior. Nós podemos incorporar isso dentro da rede nacional e assim já o fazemos. Com certeza. Obrigado, a observação é absolutamente pertinente. Inclusive, eu acho que pode ser talvez uma provocação, se tiver aí um conjunto de consultorias assistindo a gente, o setor privado, a gente poderia fazer uma unidade entre o setor privado para poder ajudar os municípios nesse processo de capacitação, né, para poder, inclusive, a gente estabelecer uma certificação, sei lá, um selo de transparência, que está dentro, inclusive, se a gente for pegar igual o selo, aquele selo ISO, né? Se a gente for pegar toda linear a questão das certificações ISO, a gente poderia, inclusive, pensar isso para o setor público. E foi importante essa pergunta do professor Roland, porque é o seguinte, existe, até fazendo uma divulgação também para os gestores, quem tiver, existe aí deixa eu ver aqui, uma rede de pessoas, é uma associação de investidores sociais no Brasil, que fazem investimento nos municípios através de ações sociais para ajudar no desenvolvimento municipal. Só que esses investidores só investem naqueles municípios que têm uma gestão transparente, que tá bem qualificado do ponto de vista da sua gestão, se faz tudo certinho, enfim. Eu acho que são experiências e casos de boas práticas que já existem, estão bem, né, tem aí, se eu não estiver enganado, o Ministério da Economia, vários outros, do planejamento, que é junto, né, agora economia, e eu acho que alguém mais mandou aqui deixa eu só olhar aqui, sobre esse assunto, um comentário, boas práticas em gestão e troca de experiência, isso, que o Ministério da Economia, que é a Secretaria, eles fazem realmente modelos, né, eles têm um script de modelos de boa gestão, e a gente pode pegar isso, porque às vezes tem município que não tem acesso a essa informação, apesar de ser público. Gente, eu trabalhei 5 anos no Ministério da Saúde, acessar informações dentro de ministérios, os municípios não conseguem. Tem muita dificuldade, porque às vezes é muito complexo para eles. E eu digo até do próprio Ministério da Saúde, a gente tem, eu lembro que a gente tinha vários sites com informações, quando eu falava assim, município, acessa tal site, eles não sabiam que existiam essa forma de acessar, onde tem, às vezes, uma linguagem mais perto deles. Eles não sabem acessar os sites dos ministérios para os municípios, para eles isso é muito difícil. Eles têm muitas demandas, muitas coisas pequenininhas para poder resolver. E lembrar, deixa eu acessar tal ministério para ver se lá tem tal coisa. Eles não têm, às vezes, essas informações. E os ministérios estão lá, os servidores estão lá para poder auxiliar todos os profissionais e os gestores, mas às vezes até ligação eles têm essa dificuldade. Então, o consórcio, eu acho que é realmente uma solução. Nesse momento ficou evidente isso, e a gente precisa ser parceiro nisso, né? A Sidra está se colocando à disposição, por isso fazer esse webinar, por isso nos apresentarmos, chamar o Vitor, presidente da rede de consórcio, chamar o Carlos, que tem uma vasta experiência do que significa fazer projetos, do que significa a questão da gestão pública, como trazer orçamento, como trazer recurso, fazer parceria com vários investidores internacionais, conversar com eles. Talvez a gente possa fazer uma articulação, Vitor, do município que tiver dentro desses consórcios, participante, e dentro de uma rede de empresas que atuam no processo de dar transparência, esses municípios, a gente fazer um pacto da transparência, e aí divulgar essa lista desses municípios para poder chamar mais recurso,
apresentar lista de associações que estão dentro desses municípios, que têm também atuação, que ajudam a desenvolver a comunidade. Tem vários exemplos disso, a gente está vendo aí em São Paulo um exemplo de Paraisópolis, a comunidade Paraisópolis com investimento do setor privado, dando apoio lá, tem muitos lugares que estão fazendo isso e a gente ainda não sabe. Então, se a gente fizer uma lista desses municípios para poder... A gente pode fazer uma plataforma, usar a plataforma, não sei se a rede tem uma plataforma pública para listar esses municípios que já estão fazendo essas ações. Me falaram, acabei de ver uma mensagem aqui, que existe o ISO, a ISO 9001 tem uns procedimentos, já tem uma lista de procedimentos de boas práticas que a gente pode estar utilizando e certificando os municípios. Isso vai ajudar muito a atrair recursos internacionais e do setor privado. Eu acho que a gente pode fazer essa ação de entrar em contato através dos consórcios, Vitor, de tentar relacionar quais são os municípios que já estão dentro, de alguma maneira, trabalhando nesse sentido da transparência, de boas práticas, e disparar, trazer parceiros para poder ajudar, ver qual é o município, talvez elencar questões de prioridade, utilizar os próprios dados do Ministério da Saúde, sobre os municípios que estão mais afetados agora, juntar com dados do Ministério da Economia, trazer todos esses parceiros e a gente fazer uma articulação através de dados científicos para poder levar os recursos, né, colocar uma lista de prioridades, juntando essas informações. E a gente está aí à disposição, estamos a 2 minutos do nosso tempo, e é isso, assim, a gente poderia estar falando várias coisas, podemos marcar um outro webinar para falar de recursos bem mais específicos. Eu acho que esse primeiro, de uma forma geral, foi bacana. Eu já convido todo mundo, a gente poderia estar marcando uma série de colocar assim, como atrair recursos internacionais, como atrair recursos estrangeiros, e a gente pode utilizar a rede, toda a técnica dos servidores, que são fantásticos, os servidores federais, que podem nos ajudar com isso, juntando com outras empresas, a ISO, a Sidra, outras consultorias que puderem. O Vitor deve ter uma lista de pessoas e parceiros fantásticos para a gente construir junto isso. O Carlos tem também, ele estava citando no início aí a questão do meio ambiente. A gente tem grandes parceiros que a gente pode juntar para ajudar esses municípios. Eu estou à disposição, Carlos, Vitor, a Sidra está à disposição, tá? Eu quero muito agradecer a todos vocês, aos nossos convidados, aos ouvintes, aos assistentes. A gente está em casa, e, meu muito obrigada a todos. Se vocês quiserem dar um último tchau, eu acho que a gente pode dar por encerrado aqui. Muito isso, obrigado. Né, muito obrigado a todos, ao Vitor, à Viviane e aos participantes. Foi um prazer, viu? Muito obrigado mesmo. E é isso. Muito obrigado, Viviane, Carlos, a todos os participantes pela gentileza, pelo fino trato. Estamos à disposição, exatamente para trabalhar. Espero que tenhamos passado uma mensagem clara das nossas metas, de onde nós estamos e para onde queremos ir, em nome dos consórcios. Acho que objetivamente é isso, e parabéns para a Sidra por essa ação. Esperamos ansiosamente pelo próximo webinar. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Beijo para todo mundo.